Olá, estimados, estamos de volta aqui no nosso canal no YouTube para analisar hoje. Estamos a 12 dias das eleições presidenciais no Brasil e apresento aqui rapidamente na minha posição como analista político, mas antes de tudo também como cidadão, como votante, 10 razões para não votar em Bolsonaro. Primeira razão: com Bolsonaro, a nossa democracia vê-se ameaçada e o perigo da erosão das instituições democráticas. Quando a gente fala em democracia no Brasil, a gente argumenta que ela foi conquistada a duras penas nesses últimos 30 anos, com fragilidades, com uma democracia incipiente, mas corremos sim o risco de ver-se esgotada esse regime. A democracia e seus princípios básicos, principalmente a liberdade de expressão, a convivência plural, na minha argumentação, na minha ideia, vê-se ameaçada. 2. Perigo iminente da volta de um regime ditatorial autoritário. Bom, a volta de um governo militar autoritário não está fora de cogitação. Vê-se um discurso completamente autoritário e também preconceituoso de Bolsonaro e também do seu vice, que é o general da reserva, Antônio Hamilton Mourão. Para aqueles que defendem a volta da ditadura, né, aí está aí um bom argumento para votar em Bolsonaro e sua equipe. Bom, os que defendem a ditadura, eles agem, na minha posição, por ignorância, por desconhecer esse período histórico de torturas, de mortes, de perseguições, ou agem por ignorância mesmo, por desconhecer a história, ou por má fé mesmo. Terceiro argumento para não votar em Bolsonaro. Votar em Bolsonaro e sua chapa é escolher um projeto que contraria os direitos humanos universais garantidos pelo Estado democrático de direito. Os princípios básicos que defendem a vida e defendem sim a liberdade. É um discurso de ódio desse candidato que beira o extremismo fascista, por exemplo, ao se contrapor às mulheres. Ele mesmo argumentou que as mulheres devem ganhar menos, né? Ele não empregaria mulheres se elas tivessem, se ele fosse, na verdade, um empresário, ou empregaria e ganhariam menos, porque são seres inferiores. Ele mesmo falou que ele fraquejou, na verdade, no último filho, no quinto filho, que nasceu uma menina. Também é um discurso de ódio contra negros, contra quilombolas, contra nordestinos e também estrangeiros. Diz ele que os quilombolas nem para procriar servem, ou dizem que os estrangeiros são a escória do mundo. Quarto argumento contra os negros, por uma população brasileira que detém quase 63% de branca, aliás, de negra e parda, né, fazer um discurso contra os negros não me parece ser uma boa estratégia. Quando perguntado em uma entrevista se um dos seus filhos se apaixonasse por uma mulher negra, ele falou: preta, não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja, eu não corro esse risco e meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como lamentavelmente é o teu. Quinto argumento, contra o direito, ataque, aliás, direto, contra as lésbicas e gays. Me parece que por muito tempo Bolsonaro foi um certo guardião da intimidade das pessoas. Bom, me pergunto, alguém tem alguma coisa a ver com a intimidade
pessoal, sexual das pessoas, isso pertence a cada um as suas opções. Então, por que então tanto ódio contra o diferente? Por que incomoda tanto a intimidade sexual dos outros? Sexto argumento, um argumento fascista, uma obsessão de Bolsonaro no discurso de um fascismo puro, defendendo uma sociedade elitista, branca, olhos azuis, no certo sentido, valores nobres duvidosos. Sétimo argumento, é preciso armar o povo. O argumento de que o povo tem o direito de se defender, sem saber que a violência, no meu ponto de vista, não ela é exterminada com mais violência, armando as pessoas. Mas vamos fazer umas políticas públicas, sociais, de cultura, de educação, de emprego, de salário digno, para ver se não diminui os índices de violência nesse país. Aplicação de políticas públicas do Estado para todos. Oitavo argumento, um discurso do ódio e do atraso. Como pode um discurso de ódio, atraso, ser muitas vezes ungido por Deus? Muitos pastores, muitas igrejas pentecostais e até setores da igreja católica defendendo um discurso de ódio. Eu não sei onde entra Deus, onde entra Jesus Cristo nesse discurso. Será que Deus é esse que prega o ódio, que prega a violência contra o outro? Nono argumento contra um salvador da pátria. A experiência demonstra, né, que nós não fomos bem-sucedidos em experiências de salvadores da pátria. Né? Não há resolução dos problemas fáceis no Brasil. Como se diz naquela frase, o Brasil não é para amadores. Tivemos uma história recente, mais antiga, de Jânio Quadros, que se dizia o Salvador, e mais recentemente, na década de 90, o Fernando Collor de Mello. Confirma essa tese que não existe Salvador na pátria. Último argumento, um parlamentar que não aprovou nada em 27 anos de... Olha, o tempo tá feio mesmo, né? Assim está o tempo um pouco na conjuntura política brasileira nesse momento. Bom, um parlamentar que não aprovou absolutamente nada em 27 anos. 2 projetos na Câmara apenas. Além do mais, Bolsonaro sempre votou em votações importantes, votou contra o povo, principalmente a favor da reforma trabalhista e da PEC do teto dos gastos, então aqueles que congelam por mais de 20 anos recursos para educação, saúde e segurança. Está aí a minha análise, estou aberto para discussões, abertos para quem me contrapor as teses de que não é possível, né, votar em um candidato como o Bolsonaro. Até a próxima análise. Abraço.